A Mônica, eu acho que o Exército deveria tomar conta do país, assim teríamos dias melhores. E os direitos humanos, na minha opinião, é apenas favorecer os fora da lei. Se você quiser responder, resolve englobado, que a gente já volta para a aula. Eu só depois falar com a Mônica. Pode completar, pode completar. Essa ideia que direitos humanos é para proteger bandido, ela vem da própria estrutura, né, da época da ditadura militar. Porque todos os grupos que questionavam aquele modelo, que enfrentavam a ditadura, eram tão criminalizados quanto aqueles que estavam sendo torturados, né, como aqueles que eram vistos como revoltosos, comunistas. Os direitos humanos, a gente tem que esclarecer que são direitos de todas as pessoas humanas. Fundamentais. São os direitos que garantem a dignidade humana. Então, são os direitos de liberdade, são os direitos de propriedade, são os direitos à moradia, à saúde, à educação. São os direitos a ter uma ampla defesa, né, a ter um advogado, por exemplo, em seu processo. Então, os direitos humanos é muito amplo. A gente foca muito a questão dos direitos humanos no âmbito prisional, porque é necessário que aquela pessoa tenha um advogado e um processo justo e uma pena também proporcional ao crime que ela cometeu, se ela for condenada naquele processo. Mas os direitos humanos também são o direito da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso, da criança adolescente, da comunidade quilombola. Então, é um campo muito amplo e a gente não pode se restringir. Mas a pessoa colocou ali um estereótipo. Sim. Fala de direitos humanos, naquela época falava de comunistas. Agora, fala de direitos humanos hoje em dia, não, está defendendo bandido. E é interessante porque eu escuto muito o seguinte: olha, os direitos humanos vão atrás do bandido para defendê-lo. Parece que os direitos humanos é uma instituição quase divina, que desce do céu, né? E que Vocês vai estão lá. prestando atenção com isso, gente? Vocês têm que prestar atenção no que está sendo falado aqui para vocês não misturarem as coisas. Viu? Cada um de nós temos direitos humanos em várias áreas. Nossas crianças, os nossos idosos, deficientes físicos. A mulher, então, está numa situação hoje em dia, ainda mais com os últimos movimentos que eles estão falando assim, sobre esse tipo de violência contra a mulher. E a gente tem hoje vários órgãos, vários movimentos de direitos humanos. Então, na verdade, você tem trabalhos diversificados. Eu posso falar um pouco a partir de onde eu estou, que é o Escritório de Direitos Humanos, que a gente não vai atrás das pessoas, a gente recebe demandas. Então, se chegar uma denúncia de tortura na unidade prisional, por exemplo, a gente vai atender. Mas também não chegam denúncias de pessoas com deficiência que estão tendo seus direitos violados, de mulheres que estão sendo agredidas, de comunidades tradicionais que estão sendo removidas do seu território. Então, a gente pode receber, né, e o programa depois vai passar os contatos do escritório, qualquer tipo de denúncia para dar orientações jurídicas de quais são os seus direitos e encaminhar para os espaços que aquela pessoa pode ter o seu direito garantido. Amém, sem dúvida. Bom, você queria completar a Mônica, né? Só a Mônica, não sei para que câmera que eu olho aqui, vou falar com ela. Tem tanto direito aqui, você pode escolher. Mas o que eu queria falar para a Mônica é que as Forças Armadas estão protegendo o Brasil. Eu acho que eles estão aonde? Nossa, olha, talvez alguém das Forças Armadas possa me ajudar aqui. Tem um programa, por exemplo, das Forças Armadas chamado Mundo Azul, que eles trabalham com o oceano como fonte de alimentos alternativos para as próximas décadas. Eles estão nas fronteiras, eles estão ajudando a população indígena, ajudam, por exemplo, no correio. Agora, a gente está vendo situações extremas, como no Rio de Janeiro, que eu tenho dúvida se o Exército tem que entrar nisso, nos morros. Gente, eles estão cuidando do Brasil. Vocês acham que general, o pessoal de patente, os soldados estão fazendo o quê? Descansando em casa? Não, o que eu acho que talvez a Mônica esteja confundindo nós precisamos de um pai que tem um bastão na mão, coloque uma ordem faca na no casa. outro. Correia. Mas, gente, isso é acabar com as Forças Armadas. Será que não percebe que hoje parte dos brasileiros fala mal das Forças Armadas porque eles entraram no campo de civil? Eles são pais como a gente. Eles não são brasileiros superiores, só porque tem uma arma. Só para você ter ideia, São como a gente, erram também. São 5 milhões de pessoas, as famílias de militares no Brasil. 5 milhões das pessoas. Hoje, dizem que é por volta de 200 mil hoje que trabalham nas Forças Armadas. Eles têm famílias. São 5 milhões. E faço aqui agora até comentar, porque eu tive com uma pessoa que trabalha no ramo, falou assim, estão 12 anos sem aumento salarial. Dá para imaginar um negócio desse? E você pensa hoje tem 12 anos sem aumento salarial. Pessoas passando dificuldades. É isso que nós precisamos. Um sargento do Exército ganha R$ 1.800. Um policial ou um guarda municipal em Brasília ganha R$ 7.000.
E a gente tem que verificar a importância também das Forças Armadas nas missões humanitárias, né? O trabalho que eles estão fazendo hoje no Haiti, em casos de conflitos, né, de direitos humanos, isso é muito importante. Eu acho que a gente está ressignificando o papel das Forças Armadas. Amém. É né? esse um desejo nosso. E Vamos a dar um gente pouco tem de que procedimento para a gente verificar- poder entrar Ok. nas áreas que você gosta de falar era também. isso só que eu ia falar, o medo, né? O professor vai entrar pra gente nessa 68 parte de pra frente. 68, né? Do AI-5 pra frente. Esse medo dos militares também vem muito dessa época, né? A divulgação das torturas que aconteciam, de todo o clima de violência. Então, se a gente vê uma criancinha, né? Ai, que medo do policial. Ela não vê aí, outro dia a gente estava saindo e minha priminha de 2 anos fez assim, viu o policial e tampou o rosto. Aí ele falou, você tá com medo do tio? Aí ela foi e falou assim, balançou a cabecinha que tava, né, com medo. Um clima já de instabilidade e segurança. Aí ele falou assim, não, eu sou seu amigo, eu tô aqui para fazer a segurança. Então, isso é importante, ressignificar isso, né, e pensar a importância do papel das Forças Armadas nesse sentido, não da violência, da propagação da violência, da institucionalização da violência, mas também Nós o seu vamos papel assistir o fundamental. vídeo. Olha, gente, você está assistindo uma das coisas que a gente mais adora fazer aqui, né? É dar valor àquilo que tem que receber valor e tem que receber honra. As nossas instituições do Brasil precisam ser mais bem valorizadas. Nós vamos assistir agora rapidinho um depoimento de uma pessoa que viveu perto desse momento difícil. Vamos assistir. O médico Apolo Eringer foi preso pela primeira vez aos 20 anos, logo após o golpe militar. Eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, da UFMG, e por conta própria, eu não era uma pessoa ligada a nenhum grupo, eu era muito novo ainda. Eu soltei um manifesto contra a ditadura, dizendo que aquilo um dia seria revertido. Aí era uma corrente, né, para as pessoas tirarem copo e passar adiante. Aí eles pegaram esse esquema, foram apertando as pessoas e me prenderam. Fiquei preso 2 meses lá na Penitenciária Agrícola de Neves, no DOPS, no 12RI, etc. Ele comenta que a ditadura teve períodos violentos, principalmente após o ato institucional número 5, em 1968. Mas teve momentos que eles não sabiam direito como agir. Então, torturava e matava alguns, foram uma minoria. A maioria era preso, não bem tratado, por exemplo, às vezes levava um tapa no rosto, ficava em solitária, tinha medo, as pessoas tinham medo, né? Mas não era generalizada a tortura e assassinato, não. Havia grupos paramilitares agindo assim. Eu não fui torturado, eu fui maltratado. Quem foi torturado foi minha mãe, meu pai e meus irmãos, porque o que eles sofreram foi muito mais do que eu sofri. O jovem foi preso mais 2 vezes durante o regime militar. Me tornei um preso político, né? Como Jesus Cristo, Tiradentes e outros, porque senão as pessoas pensam que a gente era preso comum, né? E depois eu fui preso outras vezes, em 67, fui vice-presidente da UNE, União Nacional de Estudantes, e fizemos uma manifestação dentro do Congresso Nacional contra a posse do Costa e Silva. E eles não podiam nos prender lá dentro, porque faria um escândalo internacional, e aí deixaram a gente escapar, nos filmaram, depois nos prenderam aqui em Belo Horizonte. E a outra vez foi depois de 68, antes do ato 5, teve uma série de prisões aqui em Minas Gerais. Na visão do médico, a ditadura impediu o sistema de formação democrática no país. No governo João Goulart, com todas as acusações que podem ser feitas, não tem governo 100%, era um governo democrático, tinha Congresso Nacional, tudo era votado, os militares tinham que ter defendido a Constituição. Os militares tomaram partido da UDN pelo golpe, mas não pode, a Força Armada é para defender a Constituição, garantir as eleições. Em 1965 ia ter eleições no Brasil. O candidato mais forte era Juscelino Kubitschek. Eles deram o golpe para o Juscelino Kubitschek não ser eleito. 64 foi um acerto de contas contra o Getúlio. O Getúlio foi o presidente do Brasil que até hoje mais fez pelos trabalhadores. Hoje em dia o pessoal elogia muito o Lula fez muita coisa. Mas o Lula é pai dos pobres e mãe dos ricos. Nunca um dia os grandes agronegócios e banqueiros ganharam tanto dinheiro como agora. O Getúlio não, o Getúlio foi mãe dos pobres,
criou toda a legislação trabalhista. Depoente na Comissão Nacional da Verdade, Apolo sabe a importância da iniciativa, mas crê que a ação poderia ir além. A Comissão da Verdade, ela não pode ficar só em 64, porque fica parecendo que é uma coisa de um partido, de um grupo contra quem está vivo aí. Tem que fazer também, mas ela tem que ser ampliada para que nas escolas os estudantes entendam duas coisas. Primeiro, que nós não podemos esquecer as nossas origens de injustiça. O Brasil é um país com profundas raízes na violência e no desrespeito ao povo brasileiro, feitos pelo Estado e pelas igrejas. Segundo ponto, a importância da luta democrática. O processo democrático não pode ser interrompido. Nós temos que aprender a lição que não tem sentido ditadura nem de esquerda nem de direita. Toda ditadura é uma violência que fratura a construção da nacionalidade brasileira. Tá. Bom, é uma situação difícil, nós estamos rindo aqui por causa do horário. Do horário aqui, o tempo vai. O Rudá, ele é o mestre para poder pegar a situação aí, mas esse momento, essa dificuldade, essa angústia, que isso realmente fez o nosso país, fez a nossa bandeira sangrar. A gente sabe todas as vezes, todo mundo que estudou depois do retorno da democracia, né, depois de 85, onde nós começamos a ter a liberdade de ver as aberrações que aconteceram e hoje aí a liberdade de poder assistir uns relatos desse. Rudá, isso começa em 68 a ficar mais... O que acontece basicamente é o seguinte, quando no final de 68 vem o AI-5, que o governo baixa um ato institucional que praticamente exila, proíbe, cala todo mundo que possa ser oposição, e com muita agressividade, nós vamos ter uma ramificação a partir daí de ações. Alguns jovens universitários, então é um mito falar que todos, entram em organizações ou criam organizações, várias saem do partidão que não quer o PCB e formam organizações clandestinas e pegam em armas. Aí qual que é a concepção? Claro que era de esquerda, mas é engraçado que a gente fala da resistência francesa contra o nazismo como heróis, né? Foram isso que eles fizeram aqui. Igualzinho a resistência francesa. Dúvida. Só que aqui a gente fala que eles são bandidos. Eu sou absolutamente contra a violência, mas eu acho uma injustiça, pelo menos assim, se a gente fala que eles são bandidos, a gente tem que falar que a resistência francesa era tudo bandido. Não é só porque eles foram vitoriosos. Eu acho que a gente tem um peso meio esquisito no Brasil em relação a isso. Bom, de 69 a 74 é o período que vai ter um embate violento desses grupos guerrilheiros e um enfrentamento do governo federal e do Exército, mas não só do Exército, da Polícia Civil, que cria uma linha de financiamento de empresários e cria milícias paralelas de extermínio, de ataque. Então, ali o país fica um nojo. Quer dizer, principalmente quem tem religião, quem tem crença no ser humano, sabe que o homem não foi feito para atacar o outro e matar o outro. Nós não temos direito a isso.